Leandro, eu sou a mestre de cerimônias, falo de Brasília, sou mulher, morena, cabelos e olhos castanhos, uso óculos, estou de blusa preta e lenço esverdeado sobre o pescoço. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo dia de atividades do Reconecta, Conferência e Exposição Nacional de Inclusão e Acessibilidade das Pessoas com Deficiência. Iniciamos as apresentações deste dia com a mesa MPT em Campinas. Tema: Sobrapar, reabilitação crâniofacial. Pedimos a todos e todas que façam sua audiodescrição ao iniciarem as apresentações. Convidamos para sua apresentação o cirurgião plástico e craniofacial Dr. César Augusto Raposo do Amaral. Dr. César Augusto é cirurgião plástico e craniofacial, chefe dos residentes do Hospital Sobrapar Crânio e Face. Logo após a fala do Dr. César, teremos a fala da senhora Cristiane Silmara Vertorini, que é assistente social do Hospital Sobrapar Crânio e Face. Neste momento, passo a palavra para o Dr. César Augusto Raposo do Amaral. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de, se vocês puderem me habilitar, para eu poder começar a compartilhar a minha tela aqui com vocês. Mas eu falo de Campinas, né, eu sou homem, cabelos escuros, né? Uso óculos, estou com uma camiseta branca, uma gravata vermelha, xadrez e azul, né? Aqui no nosso primeiro slide, nós conseguimos ver um slide de fundo branco, em cima uma listra azul, né, com os logos do Hospital Sobrapar, e em cima o logo, exatamente, do Hospital Sobrapar Crânio e Face, certo? O logo do nosso hospital, o que o logo do nosso hospital representa? O logo do nosso hospital é uma deformidade chamada fissura rara de face 014, que acomete justamente o meio da face, separando-a, afastando-a um lado do outro. E as duas mãos seriam as duas mãos tentando unir, do cirurgião, né, tentando unir esse rosto, que é um ato que é feito durante a cirurgia. Aqui podemos ver as nossas instalações, o nosso hospital, né? E a Sobrapar é uma sigla e ela representa a Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assistência para a Reabilitação Crâniofacial. Todos os nossos slides, eles vão seguir da mesma maneira, o mesmo layout, o mesmo padrão. Eles serão brancos, né, com a faixa em cima azul, com os logos estampados, e o logo no espaço superior direito, o logo escrito Hospital Sobrapar Crânio e Face. Então, o Hospital Sobrapar, ele é uma instituição privada, filantrópica, fundada em 1979 pelo professor Dr. Cássio Menezes Raposo do Amaral, o que é meu pai, né? Era meu pai. Infelizmente, ele faleceu em 2005 devido a uma fibrose pulmonar, né? E depois disso eu, o Dr. Celso, que também faz parte da equipe, o Dr. Cássio, que é o outro filho do Dr. Cássio pai, né? E os outros profissionais, né? E juntamente com a doutora Vera, que é a esposa do Dr. Cássio, demos continuidade, né, no trabalho na instituição. Qual que é a missão do nosso hospital? A missão do nosso hospital é reabilitar pessoas com deformidades craniofaciais, integrando-as à sociedade e promovendo o bem-estar através da atuação interdisciplinar de qualidade, ética e humanizada. Qual que é a nossa visão? É ser uma instituição de referência nacional e internacional com autossustentabilidade. Nesse slide também podemos ver no canto superior esquerdo o Dr. Cássio Menezes Raposo do Amaral,
com os pacientes do Hospital Sobrapar ao seu redor, né? E no canto inferior direito é uma foto minha, juntamente com o Dr. Cássio e o Dr. Douglas, aqui no meio dentro do centro cirúrgico, da sala do centro cirúrgico, né? Em meio a um procedimento cirúrgico, né? Porém não é possível ver o paciente. Quais são os nossos valores? Os nossos valores são qualidade, manter sempre o pioneirismo e excelência na assistência, ensino e pesquisa, evolução, ser agentes da evolução, tendo como foco o paciente, familiares, profissionais e colaboradores, responsabilidade social, buscar a integração do ser humano, respeitando a sua individualidade, ambiente e comunidade. Sustentabilidade, promover um ambiente colaborativo, apoiando objetivos, transformando em ações e gerando uma gestão autossustentável. Ética, acolher de forma ética e humana, promovendo o respeito mútuo entre colaboradores e pacientes. Nesse slide, também podemos ver no canto direito, uma mãe segurando o seu filho, que é um dos nossos pacientes, com uma fissura lábio-palatina, transforamen completa à esquerda. O que isso quer dizer? Quer dizer que o lábio não se uniu, a gengiva não se uniu e o céu da boca está aberto até a úvula, até a campainha do lado esquerdo. As nossas áreas de atuação. Assistência. Aqui podemos ver logo de assistência o trabalho de uma das nossas da nossa geneticista na época, avaliando a oclusão do paciente com fissura lábio-palatina e sua mãe, no fundo, observando o atendimento. O que é a nossa assistência? Atendimento médico multidisciplinar às pessoas com deformidades de crânio e face, congênitas ou adquiridas, sequelas de trauma, tumores e queimaduras que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A finalidade é prevenir, detectar e prestar atendimento precoce, visando a reabilitação e reintegração na sociedade. Ensino. Após a palavra ensino, há uma fotografia que podemos ver um colega cirurgião norte-americano chamado David Matthews, né, numa conferência, juntamente comigo, Dr. Douglas, Dr. Cássio e Dr. Daniel. O ensino, formação de profissionais nas áreas de cirurgia plástica, cirurgia crânio-maxilofacial, ortodontia, fonoaudiologia, psicologia, otorrinolaringologia e demais especialidades envolvidas na reabilitação crâniofacial. Incentivo e orientação à formação de novos núcleos de assistência no país. Pesquisa. Logo após a palavra pesquisa, podemos ver os nossos modelos de crânio ao fundo e à frente um microscópio. Novos métodos para prevenção, diagnóstico e tratamento relacionados à cirurgia plástica, reconstrutora e às demais especialidades interdisciplinares. Aqui alguns números, uma média relativa ao ano passado, né? Nós realizamos 1.200 cirurgias, 44 mil atendimentos ambulatoriais, né? 2.700 pacientes foram atendidos, sendo 60% da região, dos pacientes são da região de Campinas e região metropolitana de Campinas, e 40% de outras cidades do estado de São Paulo e outros estados do Brasil.
Aqui ao lado desses números, nós conseguimos ver uma imagem dos pacientes do hospital, né? E conseguimos ver algumas síndromes, uma síndrome de Apert, fissura rara de face, microsomia hemifacial, né? E ao centro conseguimos ver um paciente que carrega consigo uma foto do seu pré-operatório, tendo a fissura labiopalatina bilateral dos dois lados. Então, a foto ele já operado e a foto com ele antes da cirurgia sendo aberto, sem conexão entre o lábio, né, a gengiva e o céu da boca. A origem dos nossos recursos, hoje em dia, ela é de 69% de doações e parcerias e 31% do SUS, Sistema Único de Saúde. Eu gostaria de frisar que o Hospital Subrapar ele é um hospital 100% SUS. Então, nós contamos com essas parcerias e outras atitudes para conseguirmos os outros 69%. Abaixo no slide mostram os logos dos nossos parceiros. Então, o logo da MS Pharma, Raizen, Fundação Educar de Pascoal, 3M, Subu Sabiá, Smile Train, EPTV, Fundação Prada, Litens Automotive Group, a Libra, Bain Company, Tenda Atacado, o próprio Bazar do Hospital Subrapar, que eu falarei mais adiante, o SUS, a Fundação FEAC, a Latina América Zentrum, a FDT Med, a CPFL Energia, Estúdio Eletrônico e a CBN, que é uma das rádios, CBN Campinas, a rádio que toca mais notícia, FM 99,1. Né? Aqui vou falar um pouco, a partir desse slide, vou falar um pouco dos nossos tratamentos e demonstrar alguns casos. Na foto aqui podemos ver um dos nossos pacientes com uma síndrome de Apert, abraçando a sua mãe. À frente do Hospital Subrapar está ao fundo, a entrada da recepção do Hospital Subrapar está ao fundo. Então, nós temos uma equipe multiprofissional para os tratamentos. O tratamento é interdisciplinar e promove a recuperação integral dos pacientes, possibilitando a sua inserção na sociedade com uma condição de vida normal e plena. Então, nós contamos com a cirurgia plástica reconstrutora, serviço social, psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, ortodontia, otorrinolaringologia, neurocirurgia, intensivistas, anestesiologia, ortopedia, genética, enfermagem e fisioterapia. Ao lado, conseguimos ver uma foto de atendimento clínico, onde está o Dr. Danilo, a minha pessoa e a família, o pai, a mãe e o paciente portador de fissura lábio-palatina bilateral em um dos nossos ambulatórios. Ao fundo, na parede, conseguimos ver imagens do Cascão, Cebolinha, uma cerca, raios de sol, né? Tudo para melhor atender as nossas crianças, pois elas correspondem a 60% dos nossos números. Aqui é a fissura lábio-palatina, o mesmo paciente que eu falei antes, aqui só para demonstrar como ele chegou no Hospital Subrapar, né? A fissura lábio-palatina é a deformidade craniofacial mais comum no mundo e aqui no Brasil ela ocorre 1 para cada 650 nascidos vivos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 650 crianças que nascem, teoricamente, uma nascerá com fissura lábio-palatina. Em cima, então, conseguimos ver à esquerda o pré-operatório da deformidade bilateral e à direita, ao decorrer dos anos, as cirurgias realizadas e o resultado, visão frontal. Né? Abaixo, conseguimos ver uma outra paciente com uma fissura lábio-palatina transforame completa do lado direito. Né? Nós conseguimos ver o pré-operatório, o céu da boca aberto e ao lado
o resultado após a primeira cirurgia e resultado de longo prazo, visão frontal. Aqui é uma senhora, 60, a mais idosa que nós operamos no nosso centro até hoje, que chegou a nós com essa idade e sem cirurgia. Nós podemos notar o lábio aqui na primeira foto à esquerda, podemos ver o seu lábio aberto, mas de uma forma incompleta, e logo pós-operatório. E nas duas fotos à direita, conseguimos ver uma visão basal pré e pós-operatória, né? O nosso país, o Brasil, como é um país de dimensões continentais, infelizmente essas situações ainda ocorrem de pacientes que chegam para nós para tratamento totalmente fora da idade ideal. A idade ideal, teoricamente, para fazer a cirurgia do lábio seria entre 3 e 6 meses de vida. A do céu da boca, do palato, seria a partir de 1 ano até o segundo ano de vida. Então, mas chegando até nós tentamos dar a maior velocidade possível, né, para que conseguimos minimizar aí as sequelas, né. Os pacientes com fissura lábio-palatina, eles necessitam de o tratamento, ele é longo. Por quê? Porque ele inicia com a cirurgia do lábio de 3 a 6 meses, o palato de 1 ano até o segundo ano de vida, porém ele tem que continuar o acompanhamento com a equipe de psicologia, com a equipe de fono, com a equipe de ortodontia por causa dos dentes, né? O tratamento ele é longo, os retornos são frequentes, né? E aí que entra a questão da nossa assistente social para manter esses pacientes retornando, e também a questão da psicopedagogia, psicologia, a escola no hospital, a ajuda desses pacientes no aprendizado, né? Por isso que é um tratamento multidisciplinar e interdisciplinar para melhor atender individualmente cada paciente. Nessa foto conseguimos ver uma paciente com fissura lábio-palatina à esquerda, pré e pós-operatório. Essa é uma cirurgia ortognática. Ao lado direito conseguimos ver o raio-x, né, pré-operatório, e depois pós-operatório, já com o avanço da maxila e as placas locadas no osso, na região da fossa piriforme e na maxila, né? Então, os pacientes, eles precisam ser acompanhados, tem a questão da voz, tem a questão da dentição, aí depois tem a questão da mordida, é preciso acertar a mordida e depois ainda acertar o nariz, né, de questões respiratórias. Então, aqui conseguimos ver a mesma paciente apresentada no slide anterior. À esquerda, as duas fotos à esquerda, pré, conseguimos ver uma retrusão importante da maxila, uma sobra do lábio inferior, né, e uma falta do lábio superior. E após o avanço da maxila, uma melhor harmonia na face, né? A mordida, conseguimos ver a mordida, que a gente chama de classe 3, é quando os dentes superiores da maxila, eles mordem atrás dos dentes inferiores da mandíbula. E a correção, podemos ver na última foto à direita, a correção dessa questão. Alguns casos, os pacientes, essa é a foto de uma outra paciente com fissura, né? E a distância entre a superior e a inferior, quando ela é muito grande, mais do que 10 milímetros, 1 centímetro,
nós realizamos o que é chamado de distração osteogênica. Então, nós conseguimos ver na foto do meio à esquerda, nós colocamos um aparelho que se chama RED Device, que é Rigid External Device, que é justamente um aparelho que vai puxar essa maxila, vai puxar esse osso 1 milímetro por dia até chegar na oclusão almejada. Aqui um outro paciente também, que chegou até nós já adulto, operado em outro serviço. Ele é um fissurado bilateral, é um homem, né, cabelo escuro, usando bigode, porém, o paciente que tem a fissura bilateral, ele não tem pelo na região central. Então, nós realizamos uma cirurgia que a gente faz uma rotação do lábio inferior para o superior, né, para dar o pelo na região central, o tanto que o paciente almejava. E à direita, as fotos em visão perfil e basal dos resultados dessa cirurgia. Outro paciente, também com a questão da maxila para trás, né, deformidade do nariz, né? Além disso, esse paciente em si também era boxeador. Então, a gente consegue ver na foto superior à esquerda, né, uma grande alteração no nariz, e na inferior à direita, toda a falta de cartilagem no intraoperatório e a necessidade da reconstrução através de cartilagens retiradas da costela, né? Também temos as fissuras raras de face, né, que são fissuras que são o logo do nosso hospital, que acometem o centro da face e são necessárias inúmeras cirurgias. Podemos ver na fotografia acima uma fissura 212, né, pré-operatório e pós-operatório abaixo. À direita conseguimos ver uma fissura 30, que é uma fissura extremamente rara. Temos pouquíssimos casos no nosso centro, né, pré, acima e pós-operatório embaixo com a correção do defeito. Também tratamos de crâniosinostoses não sindrômicas, né? Conseguimos ver o que é a crâniosinostose não sindrômica, é quando o bebê nasce com uma das suturas do crânio fechado. Então, a gente consegue ver na foto à esquerda o bebê com o lado direito do seu rosto, ele é mais chato, né? E aqui conseguimos ver a evolução no centro, né, e à direita. Conseguimos ver a evolução após a cirurgia ao longo dos anos, com uma simetrização do rosto. Existem também as crâniosinostoses sindrômicas, e essas são as que têm uma maior alteração do desenvolvimento neuropsicomotor, né, e também do formato. Aqui conseguimos ver um paciente com uma crâniosinostose importante, com abaulamento da região frontal, né, da testa, né, um alongamento do crânio, né, abaixo à direita conseguimos ver a tomografia demonstrando essa deformidade óssea, e conseguimos ver nesse próximo slide, conseguimos ver o pré e pós-operatório de visão frontal e perfil dos dois lados, melhorando a circunferência, a dimensão anteroposterior, né, do crânio, né, e a bitemporal, que é a medida de orelha a orelha. Aqui são os crâniosinostoses sindrômicas, que já é algo bem mais difícil para a família, difícil para os médicos, né? As deformidades são muito mais assim, chamativas nisso. Aqui conseguimos ver na foto à esquerda do bebê, a gente consegue ver um exoftalmo. O que é o exoftalmo? A órbita do bebê, podendo ver na tomografia central, a órbita ela é tão rasa, que o olho, a hora que o paciente chora e tem a valsalva, o olho ele salta para fora, né? E é isso que a gente consegue ver nesse slide.
Aqui, depois de realizar a foto da realização da tarsorrafia do lado no olho direito para proteção ocular, né? Para não que tenha úlcera, evitar úlcera, né? E evitar a perda desse olho, né? E a tomografia demonstrando o grande líquido acumulado dentro do cérebro. Então, foi realizada uma cirurgia de avanço fronto-orbitária, quando a gente avança a testa do paciente, a testa e a parte logo acima dos olhos, na sobrancelha, né? E aqui conseguimos ver o pré e pós-operatório com uma melhor proteção ocular, né? E o olho já não salta tanto da órbita. Aqui é uma visão de perfil do mesmo paciente, pré e pós-operatório. Aqui é uma outra síndrome, que é uma síndrome de Cruzon, também é possível notar os olhos saltados, né? Os olhos saltados, o terço médio da face retruído, e isso é necessário, uma cirurgia que a gente separa o rosto do crânio e avança gradualmente esse rosto para frente para ter uma melhor, para proteger o olho, melhorar a respiração, né? A gente consegue ver aqui nesse outro slide o acompanhamento desse paciente no pré-operatório e ao longo dos anos aqui, né? E aí uma recidiva um pouco, a mordida acabou ficando um pouco classe 3, que é quando a maxila, quando os dentes de cima estão atrás do dente de baixo, nós realizamos outra cirurgia para avanço somente do terço médio da face, para correção, e esse slide a gente consegue ver isso pré-operatório na imagem central perfil e pós-operatório na imagem central à direita. Outra imagem de Cruzon, também mesma síndrome, o acompanhamento pré, intermediário e longo prazo. Aqui é só para demonstrar a grande diferença entre as síndromes, no que acontece no osso do crânio. À esquerda podemos ver uma síndrome de Apert, onde as suturas estão abertas, e é possível ver a sutura sagital, que é bem em cima da cabeça, está aberta, as occipitais estão abertas, né? Mas as coronais não estão abertas, que são na frente aqui, próxima à testa, né? Porém, o resto está tudo aberto. Na síndrome de Pfeiffer, ela é uma craniosinostose complexa. O que isso quer dizer? Inúmeras suturas estão fechadas. E aí, o cérebro ele fica tão apertado lá dentro, que a pulsação do cérebro ele começa a marcar o osso e chega até áreas que o osso fica rarefeito, às vezes sem o próprio osso, o que é possível ver na imagem tomográfica à direita. É algo bem mais grave, né? Aqui passamos para outra craniosinostose sindrômica, que é a síndrome de Apert. A síndrome de Apert ela é semelhante à síndrome de Cruzon, porém, né, a síndrome de Apert ela também acomete as mãos. Então, nós conseguimos ver nesse slide em cima à esquerda um paciente pré-operatório com a síndrome de Apert, um exoftalmo, que é quando o olho ele é mais saltado, né, para fora da órbita, uma retrusão do terço médio da face, o terço médio da face é para trás de onde ele deveria estar, né, e o acompanhamento da cirurgia ao longo dos anos na foto central e lateral direita. Aqui é um exemplo das mãos. Essa é uma mão tipo 1, né? Onde a gente consegue ver que a mão ela nasce totalmente fundida. Nesse caso, o dedão do paciente não está fundido, mas todos os outros dedos estão fundidos, pele, osso, né? E através de cirurgias, inúmeras cirurgias, a gente consegue devolver os 5 dedos nas mãos desses pacientes.
né? Outra síndrome de Apert. O que nós temos realizado atualmente é a distração da porção posterior do crânio. Então, nós conseguimos ver aqui que avançando, aumentando o crânio posteriormente, há uma melhor circunferência craniana, né, no slide aqui da direita, do pré e pós-operatório, uma melhor circunferência, uma melhora do ovalamento da testa, da fronte, e até uma melhora do próprio exoftalmo, que é o olho saltado. Aqui a mesma paciente, uma visão pré e pós-operatória, visão frontal, pré-operatória à esquerda e pós-operatória à direita. Aqui um outro caso também demonstrando essa expansão do crânio na porção posterior, e é possível evidenciar na foto central o aparelhinho que move o osso para trás 1 milímetro ao dia, né? Podemos ver na foto à esquerda o antes, durante a cirurgia e depois, né? Aqui estão alguns exemplos, então, das mãozinhas. Podemos ver na foto superior a mãozinha fundida, né? E depois da cirurgia, a visão palmar e a visão dorsal, né? Dos dedinhos liberados. Aqui podemos ver uma visão basal também de outro caso, só para demonstrar a dificuldade que é desses pacientes para conseguir escrever, pegar um copo, né? Por isso que é necessário a cirurgia, né? Um outro caso de a liberação dos 5 dedos, fotos pré e pós-operatórias. Aqui, nesse slide, a foto da esquerda demonstra a mão mais severa, que é a mão tipo 3, é a mão que a gente chama de botão de rosa. Então, ele é tudo fundido, inclusive o dedão, né? E são necessárias inúmeras cirurgias. E aí, agora, à direita, podemos ver um vídeo desse paciente, já adolescente, realizado a separação dos 5 dedos, e com isso possibilitando que ele toque o seu órgão, que é a coisa que ele teoricamente mais gosta de fazer, e só sendo possível pela cirurgia, porque sem os 5 dedos seria impossível. Vamos esperar um pouquinho, que acho que o vídeo vai entrar. O paciente é um paciente com portador da síndrome de Apert, já realizado a cirurgia, né? E ele vai estar tocando um pouco para nós aí, um pouquinho. Então aqui é um vídeo que mostra ele uma camiseta preta, uma moção bem grande, e conseguindo tocar o seu órgão, né? Podemos ver aí a evolução. E também podemos ver os pés, que os pacientes com a síndrome de Apert também possuem a alteração dos pés, né? A sindactilia, que é a fusão da pele dos dedos dos pés, e após a liberação dos dedos do pé, né? Outra deformidade é a síndrome de Treacher-Collins, né? Que é daquele filme Extraordinário,
né, que é uma junção de fissuras raras de face, né, e o paciente tem essa face bem característica, né? Podemos ver o pré-operatório à esquerda, e a evolução e como ele está hoje, a melhora da questão dos olhos, tudo. Aqui podemos ver um paciente com microtia. O que é microtia? Microtia é uma deformidade congênita da orelha, né? Quando o paciente nasce sem orelha. Nesse caso, é uma microtia bilateral, né? Então, podemos ver nas fotos acima, frontal e perfil direito e esquerdo, podemos ver a ausência das duas orelhas e do conduto. E abaixo, podemos ver, após a reconstrução das orelhas, podemos ver as duas orelhas reconstruídas a partir de cartilagem da costela, num bom posicionamento, e a reabilitação auditiva feita por aparelhos de ancoragem óssea na região temporal bilateral. A microtia, ela também é importante, principalmente agora, a reconstrução, né, principalmente agora, na época de pandemia, para o uso da máscara, né? Então, a gente consegue ver aqui um paciente sem orelha nas fotos, sem orelha à esquerda, nas fotos acima, e nas fotos abaixo, após a realização da reconstrução, né? E utilizando a máscara, inclusive, ao redor da orelha, né? Também temos as displasias crânio-frontonasais, podemos aqui, que realizamos também a cirurgia do símbolo, que é a junção do rosto ao meio, as microsomias hemifaciais, podemos ver uma criança com uma fissura rara de face número 7, uma deformidade na mandíbula, pré e pós-operatório. As micrognatias, que é quando o paciente nasce com a mandíbula para trás, e temos que trazer isso para frente. Deformidades ósseas, como tumores ósseos e querubismo, que é quando o paciente tem um osso, um crescimento ósseo desordenado na face, se tornando parecido com o anjo querubim. Também podemos ver fotos antes e depois das ressecções. Os grandes traumas antes e depois, que com os acidentes de moto podemos ver um paciente nosso, uma grande deformidade na fronte, né, pré e pós-operatória, após a reabilitação, e abaixo uma menina que também com acidente de moto foi arrastada, que perdeu o nariz, o lábio, né, e após inúmeras cirurgias a reconstrução de sua face. Também tratamos os tumores, podemos ver um senhor com lábio, tumor grande no lábio, pré e pós-operatório, tumores de base de crânio direita, um paciente jovem com tumor de base de crânio, né, pré e pós-operatório, e outros tumores, um outro paciente com outros tumores bem grandes, pré e pós-operatórios na face. Visão de frente e basal. Também temos as queimaduras, podemos ver aqui à esquerda um paciente do Tocantins, que tocou a cabeça num fio de energia, aqui podemos ver o osso exposto em sua fronte, na sua testa, e após a cirurgia com uma rotação de retalho de couro cabeludo. As sequelas, as retrações dessas queimaduras, né, retrações cervicais, podemos ver um paciente jovem com uma grande retração cervical, né, e após a cirurgia dos retalhos em ombreira, com uma evolução positiva do caso. Aqui um caso mais severo, também com exposição dentária, né, deformidade já na parte óssea, depois da rotação dos retalhos, uma resolução do caso. Então, nossa estrutura hospitalar, nós contamos com uma recepção, podemos ver a foto da nossa recepção com as cadeiras da sala de espera, né? 9 salas de ambulatório, podemos ver uma das salas com cadeira, mesa, né? As imagens para as crianças, mais os nossos ambulatórios, podemos ver os ambulatórios da ortodontia com as nossas cadeiras ortodônticas, né? Contamos com três salas cirúrgicas,
Também podemos ver aqui uma foto de um exemplo de uma das nossas salas com carrinho de anestesia, foco cirúrgico, mesa, elétrico, ar-condicionado, né? E as mesas de mar. A nossa farmácia, uma fotografia do exemplo da nossa farmácia, a nossa central de material de esterilização, mostrando a fotografia mostrando a autoclave, e o expurgo mostrando o nosso expurgo e a nossa termodesinfectadora. A RPA demonstrando os leitos, né? Contamos com 5 leitos adultos e 2 pediátricos, e a nossa UTI demonstrando um dos nossos leitos, contamos com 2, demonstrando os nossos leitos com o monitor e o respirador. Contamos com 19 leitos ao total, sendo 17 de internação e 2 de UTI. A nasofaringoscopia, o nosso nasofibroscópio, à esquerda na nossa foto, a nossa audiometria à direita embaixo, né? Nós contamos com a brinquedoteca, espaço lúdico, à direita, demonstrando uma foto da nossa brinquedoteca do piso inferior e superior. E a nossa sala de videoconferência na foto à esquerda abaixo. Então, as nossas estatísticas, como eu falei, é um slide de estatísticas. Então, o tipo de deformidade, 20% são as fissuras, 29% são os tumores, as origens, né, 48% são congênitas, né, e a nossa faixa etária de 34% é de 0 a 6 anos. Né? Se a gente contar até os 18, contaríamos aí com quase 50%, mais de 50%. Então, como ajudar para a nossa causa? Temos uma foto aqui de uma família, né, com que a família, a mãe, os 2 filhos têm um problema de fissura palatina e os 2 filhos têm um problema na mãos e pés. Então, nós temos várias formas: adote cirurgia, doação de dinheiro, destinação de imposto de renda, doação de cupom, nota fiscal e o nosso bazar. Nosso bazar, ele mimetiza o nosso hospital, porque nós recebemos móveis antigos, né, e eletrodomésticos, e eles são consertados e postos à venda para complementar aí a nossa renda, o que, graças a Deus, tem constituído aí quase 18%. Eu agradeço muito e passo a palavra para a nossa assistente social, para a Cristiane Vertoni. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite. Não? Ali, aqui. Aqui, né? Lá procura a sua. Aqui, né? Ali. Aí em cima, aqui. Aqui? É isso aí? Aqui, né? Só você falar. Oi, boa tarde. Obrigada, doutor. Boa tarde a todos. Eu sou Cristiane, sou assistente social do Hospital Sobrapar. Vou falar um pouquinho como que funciona aqui a atuação do serviço social dentro do hospital. Autodescrição. Esse slide, todos os slides vão ser de fundo branco, com uma tarja verde embaixo, com o desenho do logo do hospital, que é o crânio-face, e o timbre do hospital, Hospital Sobrapar Crânio-Face. Nesse slide, nós temos o corredor do hospital, onde tem uma mãe e um paciente na foto. Vou falar agora sobre a atuação e qual que é o objetivo do nosso setor, do setor do serviço social aqui no hospital. Todos os slides, eles vão ter tópicos, então eu vou ler um tópico e conforme eu vou lendo, eu vou explicando um pouquinho. Um dos nossos objetivos, um dos primeiros, é realizar o acolhimento com a família paciente, a fim de orientar e esclarecer dúvidas relacionadas ao tratamento. Como nós atendemos a nível nacional, pacientes que vêm de interior do estado, enfim, eles às vezes, a grande maioria, chegam aqui sem muita informação. Então, esse é o momento que o serviço social consegue acolher essa família,
explicar como funciona o protocolo do hospital, né? Que o atendimento ele é o tratamento é longo. E falamos um pouquinho também, né, sobre a atuação do serviço social e dos outros profissionais da equipe. Também identificar demandas relacionadas ao aspecto social, econômico e cultural. Nesse momento, nós fazemos a entrevista com a família, fazendo levantamento de dados socioeconômico, características habitacionais, levantamento do contexto familiar. Para quê? Para que a gente entenda qual contexto social essa família está inserida, né? Qual demanda, qual vulnerabilidade ela pode estar apresentando naquele momento e que dessa forma o serviço social durante todo o tratamento vai conseguir identificar e intervir. Acompanhar a família paciente durante todo o tratamento. Como o Dr. César disse, a grande maioria são crianças, né, e bebês. Então, o tratamento ele vai desde a fase desde a infância até a fase adulta. Por ser um tratamento longo, o serviço social, como outros profissionais da equipe, faz o acompanhamento durante todo o tratamento dele aqui. Articulação com a rede de apoio, a fim de contribuir para a adesão. Para que o paciente tenha adesão ao tratamento, é importante que ele tenha acesso a outros serviços, né? Outros serviços, dependendo de cada demanda daquela família. Então, essa rede de apoio, o serviço social faz contato, se for aqui de Campinas, com o território de Campinas, se for a nível nacional, com o município de origem desse paciente, né? E dessa forma, a gente tenta trazer essa rede de apoio para que o paciente não perca o tratamento, né? Consiga ter uma adesão até o final. Aqui nós temos a foto, eu, Cristiane, fazendo atendimento de um pai junto com o paciente. Quais são as nossas... Aqui eu situei 3 demandas principais, né? As demandas que mais aparecem para nós durante o atendimento. Temos outras, mas essas são assim, as mais principais que os pacientes nos procuram. Então, esclarecer e orientar quanto à deficiência, pois muitos pais procuram o serviço social questionando sobre a deficiência. Muitos casos, as fissuras, muitos não reconhecem como deficiência. A deficiência que o Hospital Sobre Amparo atende, ela está enquadrada na deficiência física. Só que muitas famílias, dependendo, né, da sua condição, ela não consegue identificar que uma fissura está se enquadrada na deficiência física, né? As pessoas têm muita ideia de quando a gente fala deficiente físico, associa a outras deficiências, não consegue associar a fissura nesse caso. Aí nessa parte o serviço social orienta que é sim, que é uma deficiência, tanto que eles podem até procurar benefícios, né? Que essa família possa se enquadrar. Entre eles, o benefício de prestação continuada. Orientar sobre os direitos da pessoa com deficiência, a maior demanda sobre o benefício de prestação continuada, que é um benefício dentro da Lei Orgânica da Assistência Social. Esse benefício é destinado a pessoas com deficiência que não tenham condições de se manter e prover, né, o seu sustento, ou para idosos acima de 60 anos também na mesma condição. Articular e orientar sobre o tratamento fora de domicílio, pois é um recurso que garante o acesso ao serviço e, consequentemente, contribui para a adesão ao tratamento. O SUS, quando ele não tem o tratamento que a pessoa precisa no seu domicílio, o paciente pode procurar esse recurso na Secretaria de Saúde do seu município, porque ele vai disponibilizar um recurso que garanta o tratamento dele no local que ele precise. No caso, a gente tem muitos pacientes que vêm do Espírito Santo, Maranhão, Acre, estado todo de São Paulo. Então, esses pacientes eles vão até a Secretaria de Saúde do município deles de origem, solicitam esse recurso e, desta forma, é um recurso muito importante, que é o que consegue dar um apoio para o paciente manter o tratamento aqui com a gente, por ser de longe e por ser longo.
Aqui eu fiz um gráfico com a demanda de atendimento que o serviço social atende. Então, eu coloquei os números de atendimentos referente ao ano de 2019. O gráfico está em colunas e todos os meses está com o número de atendimento referente. A nossa média de atendimento, ela varia de 300 a 40 atendimentos no mês, a 290, mais ou menos isso. No total, a gente chega a realizar 3.753 atendimentos. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre como que é o acompanhamento dos pacientes aqui no hospital. Para o acompanhamento das famílias, são mobilizados recursos institucionais no campo da assistência, saúde e educação, visando o acesso aos direitos básicos de cidadania, que foi aquilo que eu falei logo no começo, né? A gente faz a identificação de qual é a vulnerabilidade que aquela família tem durante todo o tratamento e acompanhamento. A partir daí, a gente consegue identificar qual recurso é apropriado para que essa família tenha rede de apoio. Trabalho em conjunto com a equipe interdisciplinar, permitindo um atendimento global de acordo com as necessidades de cada paciente. O atendimento aqui ele é interdisciplinar, né? E o atendimento ele não é só puramente médico, a gente depende de outros profissionais, outras áreas, para que juntos a gente consiga garantir todo o tratamento para esse paciente. Então, são os médicos, serviço social, rede de apoio, psicologia, psicopedagogia, enfim, como o doutor César já falou, todos os outros profissionais, né? Então, um vai de encontro com o outro, para que o paciente tenha acesso ao tratamento de uma forma global. Atendimento das famílias da Rede Pessoa com Deficiência de Campinas, por meio do serviço complementar para atendimento à pessoa com deficiência. Esse serviço é um serviço do município de Campinas, né? É um serviço destinado com a verba da assistência social. Não é um serviço reconhecido pela tipificação da política de assistência, é um serviço reconhecido pelo município de Campinas. Então, aqui existe uma rede que a gente chama de rede PCD, que é aproximadamente 13 instituições que atende pessoas com deficiência, vários tipos de deficiência, e a Sobrapar está dentro dessa rede. É um serviço muito específico, né? Cada instituição tem a sua particularidade, assim como a Sobrapar. A nossa meta de atendimento aqui são 30 famílias. Então, além das famílias que a gente atende, que vêm de outros estados, né, destinado para o tratamento aqui, também temos essas 30 famílias que são de Campinas, referências daqui. Nesse slide, eu coloquei um pouquinho quais são os desafios do nosso setor, né? O serviço social é um trabalho amplo, complexo, né? A gente lida aí com as famílias diariamente, vemos as angústias deles, né? As dificuldades de estar aqui, né? De vir de onde eles moram até para continuar com o tratamento. Então, eu elenquei aqui alguns desafios que o serviço social encontra para garantir todo esse movimento, esse acesso, né, que as famílias precisam para continuar o tratamento. Um dos principais desafios para o serviço social é assegurar aos pacientes o acesso ao tratamento e a sua continuidade, visando a sua inclusão na política de saúde, assistência e mercado de trabalho. Considerando que o tratamento é longo, complexo e de abrangência nacional, várias são as dificuldades enfrentadas por esses pacientes, entre elas dificuldades sociais relacionadas aos serviços que ele tem acesso, dificuldades econômicas, geográficas, distância e cultural, porque como cada paciente, dependendo do local que ele mora, ele vem com uma ideia, né, com a sua cultura particularizada, e aí de lá eles vêm para cá, para Sobrapar, e aí a gente também acaba, né, tendo que atender a família, orientar da melhor forma possível para que eles consigam entender que o tratamento é amplo, é complexo, vai iniciar na fase da infância e vai até a fase adulta, eles vão precisar de rede de apoio,
e aí a gente consegue, né, fazer com que o paciente tenha um pouquinho, né, dessa orientação. Nesse slide, a gente tem a figura da outra assistente social que trabalhava com a gente, atendendo 2 pais, junto com o menininho que tem uma síndrome e é cadeirante. Nesse próximo slide, sou eu e a nossa assistente social, Viviane, que atua junto comigo. E é isso. Obrigada. Interessada tem mais isso. Agora eu não estou entendendo. Tem vários aqui. Aí a gente sai dessa sala? Priscila. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou Sheila Borges, mestre de cerimônias. Neste momento eu vou fazer a apresentação deste próximo painel. Sou uma mulher negra, cabelos pretos, hoje presos, uso óculos, olhos pretos também. Estou trajando um vestido cinza com blazer branco. Seguiremos agora com a mesa MPT em Campinas. Solicitamos a todos e todas que façam sua autodescrição ao iniciarem as apresentações. Para tanto, iniciamos então convidando a Procuradora do Trabalho do PRT 15ª Região, doutora Daniele Olivares Correia, para a coordenação dos trabalhos desta mesa. Muito obrigada